Bem-vindo, sou mais um bem-vindo. Estou aqui com Luiz Antônio Benvenu, médico que concorre a deputado federal pelo PSB. Prazer conversar contigo, Benvenu, e nós vamos falar um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua trajetória, a tua vida política, a tua vida pública, família. Eu quero começar com família, então. Você é natural de Água Santa. Como é que foi a tua infância? Como é que era a tua família? Então, Anderson, obrigado pela oportunidade aqui. Prazer também estar conversando. Água Santa é um município muito pequeno, são 4.000 habitantes. Eu nasci numa família de 6 filhos, eu sou o quinto, então a minha irmã mais velha já tinha saído de casa, como costumava ser nos municípios do interior, para estudar, tinha que sair de casa. Então a gente já tinha uma perspectiva, daqui a pouco eu vou sair de casa. Estudei na escola municipal, né, a escola que era a única que tinha no município. Teu pai era professor, né? Meu pai era professor, o que era bom e ruim, né, porque o pai sempre sabia o que a gente tinha feito na escola. Quando eu estava na metade do primeiro grau, meu pai foi diretor da escola, depois ele foi até o final, foi 10 anos diretor da escola. Depois, quando ele faleceu, a escola hoje tem o nome dele, né, a escola agora é estadual. Então foi uma infância muito boa, porque a gente convivia ali com a família, tinha muitos parentes morando próximo e não tinha muita dificuldade. A gente ia para a escola de manhã, almoçava e de tarde saía. A mãe nem sabia onde a gente estava, brincava, em contato com a natureza, com os amigos, jogos. Voltava para casa e sempre a gente teve horta, ajudava a família a cuidar das coisas. Tenho muito boas lembranças de Água Santa. Sempre digo que sou aguaçantense, né? Então tenho muito afeto com essa cidade. E acho que o ponto de largada da gente é muito importante. Então aquele período de formação, os valores da família, a comunidade trabalhando junto para resolver os seus problemas e o valor do estudo que o meu pai e minha mãe sempre me passaram, marcou e orientou toda a minha vida. Como é que é o nome do teu pai, que é o nome que dá título à escola? O nome do meu pai era, né, Cláudio Antônio Benvenu, e da minha mãe é Gema Perusso Benvenu. Na verdade, a família de Água Santa é a família Perusso. Benvenu, e como é que foi vir para Santa Rosa? Como é que foi essa mudança na tua vida? Assim, isso era algo planejado? Isso aconteceu? Como é que foi estar em Santa Rosa já há quase 30 anos, né? É verdade. Então, quando a gente estava falando, a gente saía de Água Santa para estudar, eu saí de Água Santa com 14 anos. Aí eu fui fazer o segundo grau, na época chamava, em Passo Fundo, morei 3 anos. Fui fazer a faculdade, a especialização em Pelotas. Tu teve uma passagem pelo seminário também, né? Em Passo Fundo. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei 3 anos no seminário. Instituto Menino Deus, que é um colégio, era seminário, mas era colégio também, né, aberto. Então também é uma época muito marcante na minha vida. A gente tinha muita atividade, muito estudo e tinha muita atividade cultural, né? Iniciativa como a congregação do Seminário Redentorista, uma congregação missionária, a gente missionária, e a gente tinha muita atividade preparando para esse futuro. E tu pensava realmente em seguir a carreira religiosa? Pensava em Pensava, porque nós somos uma família muito religiosa, a família Benvenu principalmente, em São Domingos do Sul, que então fica os Benvenu, tem até um monsenhor que está sendo canonizado e tal, e ele tinha uma atuação muito religiosa. Os Perus também, como toda a família, né, italiana, que daquela nossa região era muito religiosa, e a gente também era. E o sonho de toda mãe é ter um filho padre, né? Então a gente tinha um clube vocacional já em Água Santa, que se reunia, se preparava, e aí a perspectiva era ir para o seminário. E aí, junto com uma coisa de ser um local importante de estudo, que os meus pais conheciam, alguns professores lá do seminário, uma coisa foi puxando a outra e foi. E aí, durante o seminário, eu já fui vendo que não era bem essa a vocação, né, a ideia, e foi aí uma troca mesmo, já comecei a pensar na questão de fazer medicina. Aí fui a Pelotas, né? Fiz a faculdade. 6 anos, mais 2 anos de especialização. Quando estava no final da especialização, passei no concurso para ser professor da Faculdade de Medicina em Santa Maria, na Universidade Federal. E fui para lá. Aí estava trabalhando em Santa Maria, estava na universidade, nesse período concluí o mestrado.
E surgiu a possibilidade, estava construindo o SUS, a gente já discutia, o SUS tem que municipalizar, os municípios assumirem a saúde e tal, mas isso estava muito devagar. Já era 92, não, já era 96, mas os municípios ainda estavam devagar fazendo isso. E apareceu essa oportunidade, em Santa Rosa vai ser implantado um sistema de saúde, o povo lá está querendo fazer, o prefeito está bancando o sistema de saúde, que era o Augusto Mater, e o secretário de saúde era o Gerson Aita, os dois médicos. O Gerson Aita foi meu colega de turno, ele fez 6 anos de faculdade junto, ele disse, se não querem vir para cá, não, vamos para lá. E aí ficou aquela dúvida, vou largar a universidade, eu sou professor e vou para lá ou não vou? É a Fabiana, vamos ou não vamos? Então vamos fazer o seguinte, vamos 2 anos, a gente vê como é que é, eu peço licença da universidade 2 anos e depois voltamos. Perfeito, combinado. E até porque Santa Maria não é aquela cidade tão grande, mas é bem maior que Santa Rosa, e a gente já vinha um pouco mais para o interior, tinha as 2 meninas pequenas, depois a terceira nasceu aqui. E aí viemos para ficar 2 anos, em 96, e estamos aqui 26 anos já em Santa Rosa. Até hoje. A tua especialização, quando tu fez o curso de medicina, foi em quê? Então, já no meio da faculdade, quando comecei a fazer as disciplinas relacionadas à saúde pública, eu comecei a gostar dessa área. E eu percebi que a medicina ela tem vários setores e todos eles são importantes. Mas a medicina preventiva, a medicina da família, que cuida das pessoas mesmo antes de ficarem doentes, acompanha as famílias, né, próximas, é o que mais me atraía. É o que eu percebia que tinha mais efeito assim, na mudança, no cuidado da saúde das pessoas. E aí fiz essa especialização que chama Medicina de Família e Comunidade. São 2 anos e prepara o profissional para trabalhar mais no posto de saúde, mas não só no posto de saúde, mas principalmente no posto de saúde onde o SUS está organizado, junto com a equipe, não é o médico sozinho, não é só atendendo o doente, é fazendo atividades preventivas, atividades com a comunidade, tudo isso. E essa é uma especialidade que eu gosto muito até hoje. Agora a gente forma especialistas nessa área aqui em Santa Rosa. Temos um programa junto com a Unijuí desde 2005, desde 2006 começou a primeira turma, 2005 a gente fez o projeto. Então foi um despertar já na graduação e fiz a especialização nessa área. A ideia do curso de medicina muitas vezes está ligado a uma ideia de uma rentabilidade, né? Muita gente acaba tendo como principal objetivo entrar no curso de medicina visando um futuro mais tranquilo financeiramente. E essa especialização, ela traz em si uma outra característica, que é realmente, eu particularmente, me parece que quem opta por essa especialização tem como foco realmente cuidar das pessoas, ter essa vida dedicada, né, ao bem-estar do outro, que eu acho que é o mais importante na carreira do médico. E tu vê isso dessa forma, tem tanto médico aí que, nossa, depois constrói um império financeiro e o atendimento da pessoa mesmo é lamentável, não é algo de se orgulhar muito. Como é que tu vê essa relação? Então, é verdade, muita gente escolhe fazer medicina para ganhar dinheiro, e isso eu acho muito ruim. Agora, alguém que faz medicina e ganha dinheiro, não é ruim, não tem problema. Se fizer direitinho, se atender direitinho, se cuidar dos seus pacientes, tudo bem. Mas na medicina de família, quem escolhe essa especialidade já sabe que vai ter dentro do conjunto das especialidades médicas, é uma das que tem menos perspectiva de ganhar recursos. Então quem escolheu essa área seguramente não botou como prioridade, quero ganhar bastante dinheiro. Muita gente que faz medicina para isso, já quer se formar e ganhar um monte de dinheiro e comprar coisas, né? Bens, acumular carro, imóvel, não sei o quê. Não é o caso de quem faz medicina de família e comunidade. Eu e a Fabiana, os dois, a gente se conheceu na faculdade e a gente acabou juntando, casando em 92, a gente já tinha se formado, mas desde a faculdade já tinha essa perspectiva em conjunto, de fazer medicina pela satisfação, de ser médico, de cuidar das pessoas, e obviamente a gente também pensa que precisa ganhar dinheiro e tal, né? E a medicina oferece a possibilidade de ganhar, é uma profissão que remunera bem. Então a gente não ignora o dinheiro, mas isso seguramente não é prioridade. Não é verdade. Temos os dois, a gente já está formado há mais de 30 anos e não acumulamos capital. Nós temos 3 filhas, estudamos muito e uma isso nos deixa trajetória felizes. importante.
Benvinho, essa questão do cuidar antes de ficar doente diz muito sobre esse pensamento que tu tem da saúde pública, né? Quer dizer, não é aquele processo medicamentoso, que é esperar a pessoa ficar doente, encher de medicamento e tal. Fala um pouquinho sobre essa visão da saúde pública. Então, a gente sabe que há muito tempo, né, isso já vem sendo falado, para organizar um sistema de saúde, para cuidar da saúde das pessoas, a gente tem que fazer atenção integral à saúde. Tem que fazer prevenção, tem que fazer tratamento, tem que fazer cura, tem que ter alta tecnologia, tem que ter reabilitação, tudo isso é necessário, nas doses certas. O sistema de saúde no mundo inteiro, ele foi vamos dizer assim, aumentou a parte de fazer tratamento e cura, porque é uma parte que tem chance de ter grandes lucros. Então, grandes laboratórios produzem medicamentos, equipamentos, materiais, e eles, obviamente, conduzem isso. E trazem para a ideia das pessoas também criam essa necessidade nas pessoas. Então, muita gente começou a estudar e ver que não, que tem que ser mais ampla a organização do sistema de saúde, não pode ser só neste viés, tem que cuidar da saúde. Quanto mais, eu sempre digo, a vovó já dizia, né, prevenção é o melhor remédio. Quanto mais a gente cuidar da pessoa enquanto ela está com saúde, menos a gente vai ter que gastar para recuperar a saúde. Então, o nosso sistema foi, no Brasil, durante muito tempo, curativo, principalmente para curar as pessoas que estavam doentes. Então, se construiu muito hospital, muito equipamento e tal, para curar os doentes. Então, as pessoas não tinham prevenção, não tinham os cuidados primários, muita gente ficava doente, muita gente internava, e gastava-se muito, e as pessoas ficavam doentes e morriam cedo. Então, é essa mudança que a gente fez do sistema de saúde, que o SUS trouxe, da atenção integral. E só a prevenção também não adianta. A pessoa preveniu. Quando ficou doente, tem que funcionar. Tem que ter o sistema todo amarradinho. Então, o sistema de saúde tinha uma miséria de posto-saúde e tinha pouquíssima resolutividade no posto-saúde. O sistema foi sendo estruturado, aumentando os postos-saúde, tirando o foco do médico, porque quando tu vai tratar, quando vai fazer uma cirurgia, o médico é a figura central, é o que está operando. Quando tu vai cuidar da saúde das pessoas, são outras ferramentas. Então, tu tem que ter uma equipe, tu tem que conversar com a comunidade, tu tem que conhecer quem é a tua população. O doente, o médico que faz a cura, o doente veio. Eu atendi o doente, você tem cura, né, e tal. O que faz a medicina de família, ele tem uma população que ainda não está doente. Então, a gente vai cuidando dessa população antes de ficar doente. Quando a mulher engravida, já cuida para engravidar só quando tem vontade, o casal se preparar, ele vai fazer pré-natal. Não vai esperar ver se vai dar complicação na gravidez. Com isso, tu previne complicações e tu identifica as complicações cedo, onde o tratamento é mais efetivo, é até mais barato, mas principalmente protege mais as pessoas. Outra característica é que as doenças, elas mudaram o seu perfil nos últimos 30, 40 anos. A maioria das doenças que a gente tem hoje são doenças que exigem acompanhamento. Não são doenças como dor de garganta. Tu vai no médico, ele vê, precisa de antibiótico, dá um antibiótico, a pessoa curou, pronto. Isso são poucas doenças assim. Cada um que está nos ouvindo. Pensa na sua família. Tem gente com diabetes, tem gente com hipertensão, tem gente com reumatismo, tem gente com problema de saúde mental, doença degenerativa, Alzheimer, não sei o quê. Nenhuma dessas doenças cura. Mas essas pessoas precisam ficar acompanhadas. O sistema de saúde que acompanha é o sistema da atenção primária. O profissional que consegue melhor ver isso é o médico de família e comunidade, que vai atender a criança, que vai atender a gestante, que vai atender o idoso, que vai atender doença transmissível, que vai atender diabetes, que vai atender tudo isso e que vai identificar necessidades de atendimento complementar. Esse paciente aqui eu já fiz, já atendi, já estou acompanhando, eu vou chamar um especialista daquela área, vamos dizer que seja diabetes, um endocrinologista, ele vai dizer algumas coisas, mas ele não vai curar aquela pessoa. A continuidade do acompanhamento é lá no posto. Com isso a gente faz um sistema que é mais efetivo, um sistema que no geral ele gasta menos, que não dispensa hospital, que não dispensa tecnologia, nada disso, pelo contrário, mas que garante a pessoa vivendo com boa saúde por muito mais tempo. E quando chega a doença, que vai chegar, tem um sistema preparado para atender. Então, vamos dar o exemplo de Santa Rosa, a gente tinha mais de 900 internações por mês no Vida e Saúde lá em 94.
Então, qualquer doença que a pessoa tinha, resolvia no hospital. baixava no hospital. E aí o hospital acabava atendendo coisas simples. E quando tinha uma coisa mais complicada, tinha que ir a Santa Maria, Porto Alegre. Com o tempo foi mudando, lá toda essa história que é comprida. Mas hoje o hospital interno é menos de 600, a população aumentou, não dobrou, mas ela aumentou bastante, mais de 40%. E interna menos gente no hospital. Mas aquelas coisas que internam são coisas que de fato precisam, são cirúrgicas, são tratamento de oncologia, enfim, várias coisas que as pessoas com isso não precisam ir. Então, quando tu organiza a atenção primária à saúde, o posto é efetivo, atende as pessoas, cuida da saúde, menos gente fica doente, tu resolve as doenças antes de chegar no hospital, e aquelas que precisam chegar no hospital, tu consegue que o hospital, conseguimos isso em Santa Rosa, evoluiu, aumentou a tecnologia e resolve aqui coisas que precisavam ir para fora. Então o sistema cresce como um todo. Se tivéssemos só crescido o hospital nesse período, nós estaríamos fazendo coisas que não precisa dentro do hospital, com um custo alto, e as pessoas ficariam doentes mais cedo. Não vale a pena. E você acha que hoje a população entendeu essa proposta? Ela consegue funcionar plenamente? Os próprios gestores hoje da saúde compraram essa ideia? Como é que você vê hoje a aplicabilidade dessa ideia? Porque é uma ideia muito interessante, né? De você sair de uma questão medicamentosa, de você acompanhar mais as pessoas, estar mais próximo, né? Realmente cuidar da saúde, não da doença, né? Exatamente. Mas isso na prática, como é que isso está acontecendo? Então, eu acho que avançamos muito em relação ao que a gente tinha. Mas isso não é um consenso, vamos dizer, não é todo mundo que entende essa lógica. E nós temos um mercado, a grande indústria médico-farmacêutica, que ela faz a propaganda. É remédio, exame, muito exame. Por que todo mundo tem um sonho de fazer um exame? Porque isso é vendido. Tu liga a TV, está alguém falando de exame. Tu liga lá, está alguém vendendo um remédio. Então as pessoas botaram na cabeça, eu preciso fazer exame e tomar remédio. Na verdade, o que a gente precisa é cuidar da saúde. E, eventualmente vai tomar remédio, eventualmente vai fazer exame. Mas está mal dimensionado isso, porque tem uma mídia muito forte construindo nas pessoas essa ideia. As pessoas com a ideia, eu preciso de exame e remédio, elas pressionam também o gestor. E muitas vezes o gestor, ele não tem essa convicção e ele acaba cedendo, né? Porque o gestor é um político. Então, não, a população está querendo mais exame e mais remédio, vamos tratar de dar mais exame e mais remédio. E não faz o cuidado da saúde. E eu vejo muitos gestores dizendo assim, não, a parte da atenção primária está resolvida, agora o município precisa de exame e remédio. E quanto mais exame tu fizer, mais a população quer fazer. E aí não é assim que funciona. O que a gente tem que fazer? Os exames que precisa e tomar os remédios que precisa. Isso tem que ter. No SUS tem que estar disponível oportunamente. O que quer dizer oportunamente? No prazo. Se eu tenho uma doença que precisa tomar tal remédio, ele tem que existir. Pode ter, o ano que vem vai ter. Agora, a gente tem muita demanda de exames que não precisa. Tem uma coisa que a gente chama de lei dos cuidados inversos, que muitas vezes quem tem mais recurso acaba fazendo mais exames, e aí faz exame que não precisa. Quem tem menos recurso não faz nem os que precisa. Então tem mais cuidado onde não precisa e menos cuidado onde precisa. O nosso desafio, a nossa tarefa no SUS é buscar esse equilíbrio. E isso passa pelo entendimento da população, por um serviço de atenção primária efetivo, que de fato a gente entenda que o posto de saúde não é para ir, agora passei mal, tive uma tontura, tive uma dor de barriga, correr no posto bater. Não, isso não é um posto de saúde, não pode estar organizado para isso. Ele tem que estar organizado para atender as pessoas, para acompanhar as pessoas. Isso inclui agendamento, isso inclui atendimento, é diferente. Mas e quando passou mal, teve uma urgência? Para isso tem as UPAs. E outra, as UPAs também não chegam, porque muita coisa que vai lá não é urgência. Às vezes as pessoas me dizem, pois mas não está funcionando, né? Porque tem fila, não sei o quê. Então, por exemplo, aqui em Santa Rosa, no posto de saúde já não tem fila. Faz mais de 5 anos que eu coordenei esse processo, ele terminou com as filas. Então está perfeito? Não está perfeito. Tem muita coisa para ajustar. Por quê? Porque a gente, para que funcione bonitinho esse sistema, a gente precisaria ter em torno de 2.000 pessoas por equipe de saúde. E hoje a gente está trabalhando com 4, 6.000 pessoas por equipe. Então não consegue fazer todo aquele procedimento como deveria, aquele atendimento como deveria. E acaba tendo uma demanda maior do que a gente consegue oferecer. Quando tem uma demanda maior do que consegue oferecer no posto de saúde,
Daí também vai ter uma demanda maior do que a gente consegue oferecer de exames. Vai ter fila. Então tem fila, o maior problema vai ter espera, né? A fila física, as pessoas uma atrás do outro, a gente conseguiu, pelo menos aqui em Santa Rosa, terminar. Resolver. Agora, a espera para um determinado exame, para uma determinada cirurgia, ela ainda continua. E no posto também, tem mais gente para ser atendido do que aquela equipe dá conta. Então a equipe vai fazendo. Muitas vezes o que acontece? A equipe prioriza o atendimento, a consulta, e aí as outras atividades de prevenção vão ficando. Então também isso não é bom. Então acho que hoje tem sim muito mais do que antes. A gente tem 4 vezes mais equipes de saúde da família, por exemplo, no Brasil inteiro trabalhando. E isso a gente percebe que está internando menos gente, que as pessoas estão vivendo mais, calcula lá a expectativa de vida e as pessoas estão vivendo mais. As pessoas vivendo mais vão ficando mais velhas, né? Óbvio, isso é natural. E quando a gente fica mais velho, uma das coisas que acontece é ficar mais doente, é mais gente ficar doente. Então também vai precisando mais atendimento de saúde, mais atendimento inclusive curativo. Então a gente vai ter que seguir fazendo isso até buscar o equilíbrio. Qual é o sonho, qual é o ideal? Que a gente viva muito tempo sem doença nenhuma, quando a doença chegar a gente consiga ter o atendimento. Então a gente já vê isso. Uma vez me disseram, não, isso é sonho. Não é, isso já é um pouco realidade. Todos nós temos alguém na família com 80 e poucos anos que não está com doença reumática, que não está degenerativa, que está com Alzheimer, que está caminhando, que está tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Então essas pessoas já conseguiram chegar. Se a gente pensar os avós, vamos dizer que esses são os nossos avós. Se a gente pensar os avós deles, alguém fazia 88 era uma exceção. E hoje já não é. Então acho que estamos evoluindo. O sistema de saúde está melhorando, mas tem muita coisa para fazer. Implica também em destinar recursos. O sistema público é importante. Um país, uma sociedade que consegue produzir riqueza, mas não consegue cuidar dos seus doentes, não pode dizer que é fraterno, que é uma igual, que busca junto. Uns têm muito dinheiro, uns estão morrendo de fome, não pode. Então a gente busca esse equilíbrio. E o sistema de saúde é a política pública mais efetiva para fazer isso. Tem várias políticas de assistência social, desenvolvimento, estimular empresas para oferecer emprego, tudo isso é importante. Mas a mais efetiva, eu me arrisco a dizer, que é a saúde. Quando tu oferece saúde para todos, garantia de promoção da saúde, garantia da saúde e recuperação, aí tu já pelo menos dá um equilíbrio. Pois a educação tu oferece ferramentas para que todo mundo tenha igual competitividade e depois a sociedade vai se organizando, enfim, com outras políticas. Mas a saúde é a mais efetiva. Por isso que eu defendi o SUS. Quando estava na faculdade não tinha SUS, ajudei a brigar para que tivesse. Quando se criou o SUS, ajudei a construir na faculdade, quando estava antes de vir para cá, na legislação, tivemos que aprovar a lei, e construir na prática aqui em Santa Rosa. Participei de 4 conferências nacionais de saúde, que a gente define o rumo. Como secretário de saúde, participei do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, para a gente construir o SUS. E assim muita gente está envolvida nisso e acho que nós conseguimos oferecer, através do SUS, a saúde pública e gratuita para toda a população. Com isso nós vamos avançando com uma população, maior parte da população, com boa saúde e com essa perspectiva de viver muito tempo com boa saúde. Bom, e por toda essa tua trajetória, que está intimamente ligada à ciência, você ganhou notoriedade por estar à frente do combate à Covid aqui na região noroeste. Como é que foi isso e como lidar com tanta fake news, com tanto desencontro de informação? Como é que foi esse período conturbado, digamos assim, né, que a nossa sociedade viveu? Então, isso é interessante. Aí tem um lado que favoreceu a minha participação, porque como eu sempre tive vinculado à ciência, eu sempre fui de estudar, né, desde pequeno. Quando vim para Santa Rosa, já tinha concluído o mestrado. Depois, quando morava aqui, trabalhava na fundação, eu fiz o doutorado. Aí fiz um ano do doutorado, eu fiz nos Estados Unidos, buscando aprofundamento, né, melhorar a formação, buscar cada vez conhecer mais, em epidemiologia. E epidemiologia é a área que a gente descobriu que existe epidemiologista, né, muita gente na pandemia agora. Então, quando veio a pandemia, ela veio por uma doença viral, de alta transmissão, enfim, todo mundo conhece a história do Covid, mas que um dos profissionais
que melhor conhece do assunto é o epidemiologista na área que eu fiz mestrado e doutorado. Eu conhecia do assunto. E a gente foi lendo, foi vendo com os cientistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que buscaram entender a pandemia e tomar decisões que eram difíceis para preservar a vida, para cuidar da vida das pessoas. E isso que a gente buscou o tempo inteiro. Por outro lado, nós também, uma das coisas que precisava fazer era proteger as pessoas, afastar as pessoas, isolar quem estava doente. E isso gerava implicações econômicas, porque tinha que evitar que tivesse aglomeração para que uma pessoa doente não transmitisse para 20, 30 e daqui a pouco a gente não tivesse UTI para atender. Então, ao mesmo tempo, tinha que fazer restrição de algumas atividades econômicas. E aí eu era vice-prefeito. Então eu consegui, acho que foi importante a minha participação, eu consegui ter as duas perspectivas. A perspectiva técnica e científica de um lado e a perspectiva da necessidade da sociedade da área economia, da área econômica, de manter a atividade econômica. E o que a gente buscou foi um equilíbrio. Prioridade sempre é a vida. Prioridade em lidar com a informação científica. Mas aí muita gente começou a fazer a famosa fake news, começou a distribuir mentiras, criar... Inclusive alguns da área da saúde. Muita gente da área da saúde falando errado, apostando no desacerto. Tivemos uma condução do ponto de vista da gestão do governo federal, que foi boa por um lado, mas que tinha uma liderança muito prejudicial, o presidente falando ao contrário que o ministro, então isso confundia um pouquinho as pessoas. E aí... Tu acha que o Brasil demorou para tomar as ações devidas? Tu acha que demorou a vacina? Poderíamos ter tido um resultado menor de óbitos se tivesse havido uma condução diferente com relação à Covid? Olha só, onde é que muda? Nós temos o Covid, nós temos muito óbito, apesar de não tinha muitos casos, depois a gente aumenta os casos, tem muito óbito, depois a gente começa a ter vacinação, começa a ter, entender melhor como fazer o tratamento do UTI e tal. Quando começa mesmo a vacinação, a gente começa a ter a última onda, que foram muitíssimos casos, mas aí já não tivemos tantos óbitos, porque a vacina conseguiu prevenir a transmissão um pouco, mas prevenir os casos graves. E agora é as fases que a gente está vivendo. Então, ficou evidente que a vacinação foi importante para que a gente possa estar hoje nessa situação de convívio com o Covid. E antes da vacina a gente não conseguia fazer isso, porque a gente não tinha essa segurança. Nesse momento, o mundo inteiro estava buscando desenvolver vacina e trabalhar nisso. E acho que sim, a gente perdeu um pouco de tempo. Acho que a gente perdeu. O nosso país ficou ficando naquela dúvida, tem que fazer, não tem que fazer, é desse lado, é daquele lado, não entendendo a explanação, a conscientização que a ciência já tinha trazido e apontando qual era o caminho. E até hoje a gente tem efeito de gente que não quer fazer vacina por essa influência do fake news, da politização, partidarização que teve essa questão. Então acho que a gente poderia sim ter tido um protagonismo. O Brasil tem os institutos Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, que produz vacina, podemos ter largado na frente produzido vacina. Não, tivemos que ficar esperando porque não tinha essa convicção por parte dos governantes aí no governo federal. E isso atrasou. A gente dizia assim, isso causou óbitos, é ruim, mas eu acho que a gente podia ter sim prevenido muitos casos e consequentemente alguns óbitos também, se tivéssemos antecipado esse processo. E esse embate que a gente está vivendo entre dois extremos, isso é muito prejudicial para a política, para a sociedade, para a vida, enfim, como é que tu enxerga isso? Eu acho que é prejudicial para a sociedade, porque quando a gente discute qualquer assunto que a gente vai discutir na família, no grupo de amigos, a gente vai buscando, não que tem que ter um consenso, às vezes a posição mais correta, eu não gosto de dizer certo e errado, nem tudo tem um certo e errado, mas a posição mais adequada, ela está um pouco mais para esse lado, mais para aquele lado. Tem que ter um consenso, não é sempre no meio. A melhor posição não é sempre no meio, o consenso pode ser um pouco para o lado. Agora, quando as posições são extremadas e as pessoas que defendem essas posições, elas defendem com uma postura muito fanática, aí a razão saiu. E aí não funciona, porque a sociedade não consegue construir através do diálogo, da busca da melhor opção. É um fanático dizendo água, outro fanático dizendo fogo, e nunca vão se unir. E os dois se unirem, um vai apagar, o outro não vai funcionar. Então isso é ruim, a sociedade não evolui como poderia. Para nós, como do país todo,
esse confronto de fanáticos não é bom. Por isso que a gente defende que tenha alternativas, que a gente busque consensos. E acho que espero que a gente consiga avançar nesse sentido a partir dessa eleição e nas próximas. E como é que você, particularmente, te coloca em meio a esse cenário extremado que a gente está vivendo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós temos uma sociedade, um país que consegue construir muito, é um país que tem muita criatividade da população, uma população que é trabalhadora. Eu morei nos Estados Unidos e os Estados Unidos tinha muito imigrante de outros países. E os americanos, que é uma sociedade que tem a sua característica, eles gostavam muito dos brasileiros lá, porque eles diziam, não, o brasileiro é trabalhador. E às vezes no Brasil a gente cria uma ideia, o brasileiro é preguiçoso. Não, o brasileiro é trabalhador, é criativo, é parceiro, é amigo, quer fazer, né, associação. Não, mas aqui todo o Brasil faz isso. E esse faz o Brasil crescer. Quando a gente consegue construir, unificar, ter propostas em conjunto, cada um olhando de um jeito, cada um com seus partidos, mas construir, nosso país tem tudo para ser grande, e é grande apesar dos pesares. Quando a gente começa, para eu ganhar a eleição, eu precisar falar mal do outro, ou para o outro tirar que eu não precisar falar mal do mundo, a gente já não está mais construindo essa característica que o brasileiro tem, que o brasileiro quer. E aí a gente acaba aumentando os grupos, porque um está num grupo que é contra aquele, o outro está num grupo que é contra aquele outro. E aí eu não gosto disso. Eu acho que nós temos que estar num grupo, na sociedade, num grupo, num partido, que nós estamos a favor de alguém. E hoje nós estamos com dois extremos muito marcados. E aí eu tento me posicionar no centro, procurar ouvir os dois lados, construir propostas que sejam efetivas para aquela comunidade e ter apoio dos dois lados. E aí vamos construir. Então eu acho que é ruim essa polarização, espero que a gente não continue com isso na política, porque isso reflete na sociedade. A gente já tem até atividades outras da comunidade, até de lazer e tal, que são prejudicadas por esse fanatismo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp da família que fechou porque começou essa briga. Eu não acho isso bom. E esse teu pensamento, Benjamin, de construir, de ouvir opiniões divergentes, inclusive, foi isso que te levou para a política? Você foi 2 vezes vice-prefeito de Santa Rosa, junto com o prefeito Vicinho, né? Vicinho Benjamin. Mano, um ato falho bom. Com o prefeito Vicinho, essa vontade de construir que te levou para a vida pública, para a política, porque hoje tanta gente olha para o político de uma forma tão negativa e até esperando o pior, talvez. E como é que você vê isso e o que te motiva na vida pública? Então, acho que é isso mesmo. Eu contei aqui de Água Santa, né? E aí eu tinha isso em casa. O pai, a mãe, eles sempre eram da igreja, a comunidade, aí estavam na diretoria, eles eram do clube, estavam na diretoria, do clube de mães, estava lá minha mãe, e assim vai. Essa participação, isso é política. É pegar as coisas que, quando eu cuido das minhas coisas, eu cuido como eu quero, da minha casa, da minha empresa, eu decido, quero investir mais na minha empresa, quero reduzir o investimento, eu cuido. Quando a coisa é pública, não quer dizer que não é de ninguém. Muita gente faz assim, essa ideia. Aquilo lá não é de ninguém, a praça não é de ninguém. Ao contrário, a praça é de todos. A coisa pública é de todos. Quando a gente cuida da coisa pública, a gente não toma decisão sozinho. A gente tem que conversar, a gente tem que ouvir o que a maioria quer. E isso, para mim, é a atividade política. É ouvir as pessoas, tentar entender as suas necessidades e construir em conjunto uma alternativa. Todo mundo participa. Algumas pessoas têm um espírito de liderança maior, têm uma capacidade melhor de ouvir e conseguem coordenar esse processo. Isso para mim é política. Eu acho, modestamente, que eu consigo fazer isso. E eu não comecei na política fazendo política em cargo administrativo, eletivo. Eu fui 4 vezes presidente da Conferência Municipal de Saúde em Santa Rosa. Não tinha eleição, não ganhava nada, mas nós fazíamos 40 e tantas microconferências, às vezes em todas as comunidades, ouvia a população. O que tem que fazer para melhorar a saúde na cidade? Depois a gente fazia as pré-conferências, 10 ou 12, e depois fazia 13 dias de conferência. O presidente estava em todas, estava ouvindo, estava entendendo e conduzindo as ideias para que a gente fizesse propostas para melhorar a saúde.
E aí isso vai começando a te dar uma vivência de coordenação, de liderança, de ouvir, de tomar decisões. E tomar decisões não é fácil, porque nem sempre nunca tu agrada a todo mundo. E às vezes, daí já na administração, tu toma decisões com menos recursos do que seria necessário para fazer uma determinada ação. Então tu não consegue mesmo atender todos. E tomar e escolher qual vai ser é difícil. Então acho que o que me motivou a participar da política foi essa vivência. Desde pequeno, depois essa vivência no sistema de saúde, nas conferências, e aí quando vi que estava participando da política partidária, que também já participava, enfim, mas indo para a eleição. E aí, 2 vezes vice-prefeito, a primeira vez, primeiro mandato eu fui presidente da fundação, e percebi que a gente conseguiu fazer muita coisa. Por quê? Porque tinha liderança. Porque eu conhecia gente que estava em Brasília, no Ministério, em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Saúde, sabia a necessidade nossa aqui, construía bons projetos e fazia esse elo. E acho que é esse que é o papel do político. E acho que consegui fazer. Nós abrimos a UPA agora, dia 1 de agosto, fizemos 8 anos, e tem UPAs que abriram esse ano, tem UPAs que abriram ano passado, não conseguiram abrir antes. Então alguém estava coordenando esses processos, com boa vontade e tal, mas a gente conseguiu achar o caminho da melhor forma. Nós trouxemos para cá o Centro de Reabilitação, faz reabilitação auditiva e intelectual. Já colocamos 4.000 aparelhos auditivos aqui na região de Santa Rosa, na 14ª Coordenadoria. Isso, tivesse que as pessoas irem pagar, sei lá, 3.000 não teriam colocado, o aparelho é caro. Se tivesse que ir buscar fora, aqueles que foram do SUS, a gente teria colocado muito menos. A gente tinha que ir para Juí, tinha que ir para outros locais. Então isso também, é conhecer o caminho, fazer. Isso que me motivou. Depois fui ser vice-prefeito, então a gente começa a ver, além da saúde, outras necessidades. Falar algumas coisas só, né? A gente colocou energia fotovoltaica em todas as escolas. Porque educação é fundamental, educação é importante. Para isso a gente precisa ter escolas bem preparadas, com boa manutenção, com material educativo, material básico nem se fala. Água, luz, papel higiênico, não se faz, isso é óbvio. Mas a gente precisa ter escolas com espaços mais amplos. A manutenção é uma coisa difícil de fazer. Então o que a gente pensou? Vamos colocar energia fotovoltaica, vamos economizar esse dinheiro que se gasta hoje pagando a luz e vamos usar esse recurso para fazer manutenção nas escolas. Conseguimos, eu era vice-prefeito, coordenei esse processo, colocamos energia fotovoltaica em todas as escolas municipais. Hoje já são mais de 2 milhões de dinheiro economizado, que é um dinheiro que deve ser destinado, pelo menos era a nossa intenção, para manutenção das escolas e tal, para criar condições, para que as outras coisas necessárias, que é o professor, o aluno, as famílias, os pais, tenham essa atividade de formação educativa, tanto do ponto de vista de conhecimento, como do ponto de vista de criar habilidades e competências das crianças, para que elas possam construir o caráter. Tá tudo junto, né? A escola faz tudo, faz junto com a família. Bom, esse papel de liderança, de entender a necessidade, de encaminhar processos, que é o papel do político, que eu acho que é um político importante. A gente sabe também que tem muita gente que vai para a política com a intenção de se organizar, fazer favorzinho para um, favorzinho para outro. Eu não acho isso bom. Se eu tivesse pegado 3, 4 pessoas e conseguido o aparelho auditivo, ou sei lá, 20 pessoas, e eu teria ganhado 5 votos de cada família, não sei quantos votos. E teria atendido 20. Assim a gente atendeu 4.000, ninguém sabe o que foi eu que fiz, não ganhei nenhum voto disso, sou feliz. Bem-vindo. Nós temos 2 nomes aqui em Santa Rosa, na região, que há bastante tempo estão na Câmara de Deputados, que um é o Osmar Terra, né? O outro é o Vino Bom Gás. O que faria uma pessoa escolher o Benvenhu, né, entre esses 3 nomes, digamos assim, fortes, que hoje estão nessa disputa por uma vaga na Câmara de Deputados? O que você acha que seria a grande diferença com relação a esses 2? Olha só, primeiro que nós temos 2 nomes respeitáveis, o Osmar Terra e o Vino Bom Gás, tem história, cada um tem 4, 5, 6 mandatos, não sei direito, cada um fez um papel representando bem a nossa região, tanto nas propostas que defende lá, como nas conquistas de emendas e recursos que trouxe para cá.
Agora, algum dia eles também foram a primeira vez deputados. E eles foram criando esse período, essa representatividade. Então eu acho que, por que eu acho que devem votar em mim, digamos? Porque não porque os outros são ruins. Os dois são ruins. Cada um tem uma posição, cada um tem as suas posições, algumas que a gente concorda, algumas que a gente não concorda, e aí a população vai ter a sua. Mas acho que o PVNU hoje é uma opção que a nossa população tem para ter uma opinião que não esteja polarizada, como a gente já falou antes, eu sou desse lado, sou contra aquele, sou contra aquele. Não, nós vamos transitar, vamos defender a região, vamos apresentar as políticas da nossa região, vamos representar bem, independente de quem ganhe. Nós conseguimos ter esse centro. Não é que a gente não tem lá, a gente tem posição, mas para ter posição sobre as políticas públicas, sobre a nossa sociedade, não precisa fechar na questão partidária contra os outros. Tão importante quanto ter posição é ter diálogo, ter trânsito. Então queremos construir um mandato ouvindo todas as pessoas. Eu tenho conversado, porque quando eu era vice-prefeito, conheci muitos dos prefeitos que são prefeitos hoje, converso com todos os prefeitos. Eu sei das demandas que eles estão encaminhando. E isso me deu um conhecimento muito grande. E eu sei a necessidade que a nossa região tem. Ao mesmo tempo, esse vínculo com Brasília, que precisei fazer como secretário, presidente da fundação e como vice-prefeito, quando fomos tratar lá do assunto do aeroporto, quando fomos tratar vários assuntos, quando o prefeito Vicínio e eu articulamos a vinda da Star, a gente sabe que empresa grande no município não resolve tudo, mas é bom, fomos lá buscar. Depois veio um período meio de crise, daí a empresa não se instalou, agora está se instalando, mas a articulação lá inicial é nossa. Então eu me sinto preparado para ser um deputado federal que tem diálogo, que ouve todas as pessoas, que representa a região. Essa experiência me deu. E é uma opção que Santa Rosa tem e para construir também lideranças novas no futuro. Perfeito. Bom, 30 anos praticamente de Santa Rosa, tu te sente já santarrosense também? Como é que é a tua relação com a cidade? Como é que tu... Me sinto santarrosense porque... como eu falei, eu fiquei um período em Água Santa, mas saí com 14 anos, depois morei 6 anos em Pelotas, 4 anos É a cidade que tu mais morou na vida. Eu já morei, já fecha agora 27, já passou de 26 anos. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui na saúde, como eu estava dizendo antes, eu era gestor, era diretor de planejamento, tinha muita atividade em Porto Alegre, Brasília, Conferência Nacional de Saúde, sempre tive muito representando fora. Então, cada vez que tinha que falar alguma coisa, o telefone dizia, aqui é o BVU de Santa Rosa. Então isso já ficou. Enquanto as pessoas, eu já sei que alguém diz, conheço o BVU, a pessoa diz, o BVU de Santa Rosa. Então eu sou o BVU de Santa Rosa, me sinto BVU de Santa Rosa. Sinto que a sociedade santarrosense nos acolheu, a minha, a Fabiana, minhas filhas, a gente veio aqui com elas pequenas, já foram para a escola, estudaram aqui, tem os amigos aqui. A gente é santarrosense, de coração é santarrosense. Com relação aos filhos, uma advogada, uma médica e uma quase médica. Uma quase médica. A Gabriela já faz 6 anos já que se formou, gastroenterologista. A Júlia faz, agora vou errar os prazos aqui, eu acho que faz 3 anos. Se formou, é advogada, trabalha em Porto Alegre. E a Giovana está fazendo medicina. Em janeiro já começa estágio, já a reta final do curso. E de onde é que tem a influência de uma filha ir para o direito? Não, na verdade as 3 fizeram livremente as suas escolhas. Claro que a família da Fabiana tem muitos médicos, ela tem 2 irmãos médicos, tem cunhado médico, então isso, e tio médico. Na minha família ainda não tinha muito médico, fui o primeiro médico da família. Mas as crianças acabaram convivendo com uma família com muito médico. Acho que isso pode ter influenciado, mas não aqui dentro da casa. A gente sempre deixou elas muito livres para escolherem. A Gabriela escolheu medicina, a Júlia não queria medicina, então escolheu direito, foi bem. E a Giovana vai fazer medicina, cada um escolheu. A coisa que nos orgulha é elas terem autonomia, sempre participaram do colégio, do Grêmio, sempre estiveram envolvidos. Quer dizer, não foi uma fraquejada, não. Não foi assim, vocês têm que seguir, não foi mesmo. E a gente nem ia se sentir bem com isso. Eu sempre disse para as meninas, vocês vão viver 100 anos. Porque aquilo que a gente falava antes, de cuidar da saúde e viver bastante, é isso. Vão viver bem, tem que chegar nos 95 inteiro. E daí, bom, aí já pode ter uma doencinha leve. Então, vocês vão trabalhar, não vão ser pessoas que vão ficar em casa fazendo crochê, vão trabalhar muito. E vão trabalhar na profissão.
Ninguém está livre de mudar de profissão, claro, isso é possível. Mas escolham uma profissão que vocês vão ser felizes. Essa aqui dá dinheiro, essa aqui dá status, essa aqui dá não sei o quê, e daí cada dia tem que fazer uma coisa que tu não gosta por outro motivo. Quando é uma coisa que te deixa feliz, e tu vai trabalhar a vida inteira, e quando chegar no fim, vai pensar que nem trabalhou. Como eu me sinto. Eu e a Fabiana, a gente gosta muito de saúde. A Fabiana agora, já no final, estamos mais perto da aposentadoria do que do início de carreira, e aceitou esse desafio de fazer a coordenação da atenção primária, que é a área mais trabalhosa, vamos dizer assim, da Fundação Municipal de Saúde. E eu acho que é isso, a gente faz isso e não sente assim, estou sofrendo, pelo contrário, sente feliz. Então, a gente faz o que a gente gosta, é muito bom. E acho que as gurias escolheram isso porque a gente conversa com elas e vê que estão felizes. E você, doutora Fabiana, como é que se encontraram na faculdade, mas como é que foi esse encontro? Então, assim, exatamente eu não me lembro, mas a gente participava do movimento estudantil, os dois estávamos participando dessa questão do movimento que construía o SUS e tal, já discutindo, ainda não estava aprovado, a gente se conheceu em 87, se não me engano, 87, 88, foi quando houve a Conferência Nacional de Saúde em 86, ainda a gente não participou, mas quando houve a Constituinte, que ia então aprovar as normas do SUS, a gente já estava lá apoiando e participando junto do movimento estudantil. Um bom tempo a gente participou, sem maiores, e depois, com maiores, aí ficamos juntos desde então. E o desafio agora dessa campanha, Igor? Como é que você está olhando? Como é que está sentindo a receptividade nas ruas? Como é que você está vendo a aceitação do nome Dr. Benvenue para ser deputado federal? Então, política é uma coisa que eu gosto de fazer também. E aí, quando fui ser vice-prefeito, pensei, não, beleza, vou ter um espaço maior da política na minha vida, porque até então eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, eu trabalhava com pesquisa, mesmo aqui na fundação, tinha um grupo bom de pesquisa aqui dentro. Esse é o lado que eu, vamos dizer assim, alimentava mais. E dou aula na Unijuí, então estava vindo o curso de medicina, comecei a participar junto com o grupo que organizou o curso e também ainda estou participando e gosto muito disso. A gente vê organizando uma coisa que está formando um médico que vai cuidar das pessoas amanhã. Como é que nós vamos formar esse médico? A gente se dedica a pensar isso, esse grupo. Eu fico contente de estar participando desse lado acadêmico, desse lado científico, é um lado que eu tenho muito forte. E o lado da política, e os dois ocupam muito tempo. Então, acabei indo para a política, daí fui presidente da fundação, aí sim, isso tomou todo o tempo, o presidente da fundação foi muito. Fui ser vice-prefeito, acabei assumindo secretarias, porque eu não queria ficar lá de vice-prefeito, né? Assumi secretaria de controle, de captação de recursos, assumi várias coisas. Depois fui para a Secretaria de Planejamento, que é uma área que eu não conhecia, então foi um desafio muito interessante. E fui gostando de política. Mas ao mesmo tempo, o curso de medicina da Unijuí começou, e eu pensei, não, eu vou me focar mais na atividade acadêmica e vou deixar a política um pouco de lado. Então não concorri. Enfim, claro, a política não é assim, tu é o que tu quer, tu tem que concorrer, mas decidi que não ia participar desse momento. Passou um ano, comecei a sentir que tinha tempo, tinha espaço e gostava mais do que eu achava de política e que a nossa sociedade brasileira precisava parar um pouquinho com essa... Dar uma renovada. Dar uma renovada, com certeza, a gente precisa estar sempre renovando e precisava diminuir essa polarização, esse fanatismo. E aí, como eu, desde sempre, transitei muito confortavelmente no centro, politicamente a gente é um pouco mais de esquerda, mas transita muito bem no centro, sem fanatismo. Fizemos 8 anos de governo com o prefeito Vicini, que é da direita, então você vai dividir em direita e esquerda, e muito tranquilamente. Então percebi que tinha espaço para participar da política. E aí o nosso grupo político começou a conversar e discutir. O Beto Albuquerque se lançou pré-candidato a governador no estado, que é uma liderança importante, que começou a ser vista pelo mesmo motivo, era um candidato que no estado era um candidato de centro, que todo mundo via crescer e tal, e começamos esse caminho. Bem no fim o Beto acabou não sendo candidato, mas a gente manteve, e aí sim já com uma perspectiva de aumentar o tempo de dedicação na política. Por isso que eu falei antes, é uma coisa que eu gosto de fazer também, é uma coisa que acho que eu faço bem,
acho que me destaquei, construí muitas atividades, através da minha atividade política, consegui desenvolver muita coisa que melhora a vida das pessoas, e aí já fiz uma lista de coisas, principalmente na saúde que a gente tem. Eu sei que a gente acorda um dia, agora que vai ser frio, final de semana, enfim, quem vai nos ouvir, não sei que dia vai ouvir, mas aquele dia bem frio que a gente acorda amanhã e eu penso, não tem ninguém que dormiu na frente do posto de saúde. Isso muda a vida das pessoas. O vovô que botou o aparelho auditivo, que jamais teria dinheiro para botar e que está em casa e agora ouve os netos, não precisa dizer, foi uma ação que a gente fez. Então isso me motiva a estar na política e eu vejo que isso te emociona. Me emociona, né? porque mudar a vida das pessoas para melhor é uma coisa que não tem preço. E a gente consegue fazer isso como médico muitas vezes. A pessoa reconhece muito, os meus pacientes, eles reconhecem muito. Mas essas coisas que tu faz e que a pessoa que foi atendida não sabe que foi tu, e que está atendida também é bom. E essa é a política, essa é a boa política. E aí pronto, vamos para a política e acho que agora com vontade de me dedicar mesmo a essa área política, a construção de grupos, para fazer esse tipo de atuação na sociedade. E me sinto preparado para isso. Estou pedindo o voto, vamos ver se a população me dá essa chance, tenho certeza que não vou decepcionar. Maravilha! Fazer é o caminho, então, né? Bem, o número 4055 está o tempo todo na tela, mas vou pedir para ti encerrar pedindo esse voto, então, como deputado federal. Então, vamos conversar aqui com o Anderson, para que vocês possam ouvir, conhecer um pouquinho mais do BVNU, espontaneamente assim, é esse BVNU que eu sou. Quero ser deputado federal para continuar esse trabalho. A gente tem visto que uma das coisas que me caracteriza é fazer e queremos fazer mais. Para isso precisamos do teu voto. Voto em BVNU 4055. Tá aí, doutor BVNU, a voz da saúde, muito obrigado, adorei o papo. Muito bem. Boa sorte nessa caminhada. BVNU, sou mais o BVNU, ele faz a saúde acontecer.